Temos um novo tema, né? Quem sabe o tema desse ano? Nós temos aqui a arte, desenvolvendo um espírito excelente. Quantos querem ter esse espírito excelente aqui? Diga amém. Glória a Deus. Creio que é um tema muito importante, um tema especial. E eu queria hoje começar essa palavra tratando um pouco desse assunto. Vamos ter várias palavras, vários ensinos, mas quero trazer para a igreja aquilo que o Senhor me tocou o coração, me inspirou essa semana. E creio que vai ser bênção para mim e para você. Amém, meu amado? O título da palavra de hoje é A Excelência de Espírito. O versículo base desse ano, tanto que está no logo aí também, é Daniel 6,3, e diz assim: Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém? Vemos em Daniel esse espírito excelente. Vamos estudar um pouco mais para frente. Mas, como eu disse, eu creio que 2023 é um ano que Deus quer nos levar a ter essa lente, essa visão sobre a excelência. Toda vez que temos um tema anual, não significa que é mais especial que o outro, significa que nós colocamos os óculos para tentar ver nessa perspectiva aquilo que Deus tem na sua palavra, e eu sempre gostei muito disso, porque, começando o ano falando de excelência, Deus vai nos abrir os olhos para ver quão excelente foram muitos homens de Deus e como isso agradava o coração do Senhor. Amém? Por isso eu creio que é um ano de ser inspirado por esses homens e exemplos, ser desafiado, ser despertado, se nós não estamos vivendo com excelência, para que Deus possa fazer em nós como Ele fez na vida de Daniel. Quantos dizem amém aqui? Amém. Sei que muitos de vocês conhecem o livro de Daniel, conhecem um pouco da história do profeta Daniel, mas a realidade é que ele não começou assim como um profeta, ele começou como um jovem, e como um jovem passou por suas lutas e desafios, passou até por lutas que nenhum de nós passamos, foi deportado da sua terra, levado preso, cativo, para a Babilônia. Ali encontrou um sistema pagão, um sistema corrompido, um sistema de muito orgulho, de muita vaidade. Assim era Nabucodonosor, assim eram os reis Belsazar e todos os outros. Vivia num ambiente difícil. De um dia para a noite, a vida desse jovem mudou, junto com seus amigos. Porém, em meio a tantas lutas, tantos desafios, como nós também temos todos os dias, você vê em Daniel um espírito de excelência. Aqui está dizendo que ele fazia, e tudo o que fazia, e o seu coração, o seu caráter, as pessoas reconheciam nele, tem um espírito diferente, um espírito excelente. Nós sabemos que é o Espírito Santo. Amém, meus amados? O Espírito de Deus que estava sobre Daniel. E a boa notícia é que esse Espírito habita dentro de nós. Então eu penso, se Daniel conseguiu viver em meio a um sistema corrompido, difícil, caído, com excelência, e naquela época o Espírito Santo nem habitava dentro, o Espírito Santo vinha sobre, você imagina hoje, quando o Espírito de Deus habita dentro de nós. Quanto mais nós podemos fazer para o Senhor com excelência. Quantos recebem isso? Diga amém. Nesse versículo nós vemos que ele tinha um espírito excelente. A palavra excelente significa preeminente, excedente, extraordinário. Daniel foi assim. Daniel foi extraordinário. Eu estudei um pouquinho essa semana, vou ler um texto que eu escrevi só para lembrar a igreja. Eu coloquei assim: Assim foi Daniel, um homem extraordinário, pois mesmo sendo jovem, vemos nele uma vontade determinada de querer agradar a Deus em tudo, por toda a sua vida. Era um estudioso das Escrituras, era um homem de oração, de fé, homem cheio de sabedoria, de dons, de profecias. Era um homem diligente e excelente em seu trabalho, homem inteligente que tinha conhecimento em vários temas, foi achado 10 vezes mais sábio que os magos e encantadores da Babilônia. Nenhum só erro, fraqueza ou pecado é atribuído a este profeta de Deus. Apesar de viver em palácios, em meio ao luxo, de desfrutar do poder de um alto cargo, Daniel nunca se corrompeu e permaneceu fiel até o fim de sua vida. Amém, meus amados? É um exemplo. Um exemplo que nós temos que aprender muito com ele e com outros homens que vamos estudar esse ano. Quando nós vemos a obra do Senhor, antes de estudar nomes específicos e exemplos esse ano, eu quero dizer para a igreja que esse espírito excelente que nós vamos buscar é um atributo de Deus. A excelência faz parte do caráter do Senhor.
Quando nós vemos Jó 40, versículo 10, diz assim: orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Deus é excelente em tudo que faz. Quando estudamos a palavra, nós sabemos que em várias áreas podemos ver a excelência do Senhor, a excelência da criação de Deus. Quantos creem que a criação do Senhor é excelente aqui? Dá um glória a Deus aí. É lindo demais. A excelência da palavra de Deus, não tem um erro, uma falha. A excelência da lei do Senhor, a excelência da sabedoria de Deus. A excelência do ministério da nova aliança, que também é chamado ministério do Espírito Santo, diz que ele é excelente. A excelência do poder de Deus, Paulo fala sobre isso, da excelência do poder que habita em nós. E a excelência de Jesus Cristo. Quando vemos a pessoa e a obra de Jesus, ele é a excelência em pessoa, ele é a essência de toda excelência em tudo que fez. Só para ter uma ideia, para pegar aqueles homens, classe de discípulo que ele teve, muitos deles meio assim tosco, grosseiro, e fazer deles as colunas da igreja primitiva, fazer deles homens que aguentaram pressão, fazer deles homens que conseguiram vencer, como a Bíblia diz, vento e maré, e fazer a obra de Deus avançar naquela época. Você vê que o trabalho de Jesus com aqueles homens foi um trabalho excelente. Temos muito para aprender com o Senhor Jesus no discipulado, e eu creio que, se Deus permite, esse ano vamos caminhar nesse caminho. Amém, meus amados? Mas outros homens também foram ungidos com esse espírito de excelência. Salomão foi um deles. A Bíblia diz que homens de outras nações, reis de outras nações, a rainha de Sabá foi visitar Salomão e ficou impactada com a excelência e a sabedoria que aquele homem recebeu de Deus. Então você tem nele muitas coisas para ser aprendidas. José, no Egito, foi um homem excelente. Neemias, para reconstruir os muros, foi um homem excelente. E assim Davi, próprio Daniel, apóstolo Paulo. Então, creio que Deus tem um caminho maravilhoso para nós esse ano aqui na igreja, para aprendermos sobre esse Espírito. Amém, meus amados? Mas, voltando desde o começo, desde Gênesis, você vê que Deus decidiu criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Se Deus é excelente em tudo que faz, Ele também fez o homem de maneira que pudesse viver de maneira excelente. E providenciou tudo para que a gente pudesse viver com um espírito de excelência na terra. Porém, o primeiro Adão pecou. E quando o homem pecou, ele deixou de ser excelente em muitas áreas. Mas aí veio o segundo Adão, Jesus. E quando Jesus veio, ele resgatou toda a excelência que Deus havia planejado desde o começo. E Jesus é aquele que viveu de forma excelente na terra, como homem, como eu e você. E levantou o padrão outra vez de excelência diante de Deus. Por isso eu digo que Jesus, ele é a essência de toda excelência. E se nós queremos viver excelentes, temos que olhar para o Senhor Jesus e aprender dele. Amém, meus amados? Eu creio que quando nós entendemos esse tema, atuamos nesse espírito de excelência, quando nós não somente fazemos coisas de maneira excelente, que isso é muito importante fazer com excelência, mas quando Deus encontra em nós atitude excelente, nós vamos reproduzir o coração do nosso Pai. Porque Ele é assim, Jesus foi assim, e quem olhava para Jesus, o que via era o Pai. O próprio João escreveu em João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Vocês têm esse texto aqui? Podem ler junto comigo? 1, 2, 3. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então entenda que Jesus deu a conhecer o Pai. Ninguém tinha visto o Senhor. Eu creio que quando nós andamos nesse espírito de excelência que vamos estudar esse ano, e se aprendemos o que Deus quer falar conosco em todas as áreas, o fruto vai ser exatamente esse, como o Senhor Jesus. Nós vamos dar a conhecer o nosso Pai Celestial. Se fazemos com excelência e se temos uma atitude excelente, esse espírito, se vier sobre mim, sobre você, eu creio que quem olhar para nós vai desejar o que nós temos, vai querer o que nós temos. E o que vão ver em nós vai ser filhos que representam o Pai aqui na terra. Quantos querem isso? Diga amém, meu amado. Amém. Se isso for desenvolvido em nós, esse espírito de excelência,
o que Deus nos propõe é viver muito além daquilo que nós vivemos até hoje. Se Deus se agradar de nós, tem muito gigante que a gente vai vencer. Amém, meus amados? E eu creio que se Deus encontra em mim e em você essas características que nós vamos estudar esse ano, nós podemos também, e vamos ver hoje, receber muito mais do reino de Deus, de revelação, de unção, do que nós temos recebido até hoje. Mas Deus precisa ver em nós esse mesmo espírito que tinha em Daniel. Amém? Eu creio que temos base bíblica suficiente para entender que esse espírito de excelência gera promoções, tanto no mundo natural, físico, como no mundo espiritual. Diga assim, promoções. Quantos querem ser promovidos aqui? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ver Daniel, o contexto do versículo base. Daniel 6, desde o versículo 1, diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas, ou governadores, para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores, ou presidentes, sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas, ou governadores, tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou, tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era o quê? Fiel. Não era desonesto, nem negligente. Então, aqui nós temos um Daniel que fazia um trabalho para um rei, era empregado do governo. E aqui está dizendo que a maneira que ele trabalhava era uma maneira excelente. Aqui está dizendo que ele não tinha falta alguma, ele era fiel no que fazia, não era desonesto, não era negligente, era excelente em seu trabalho. E aqui você vê como ele foi se destacando. Aqui diz que de todo o reinado, o rei pensou, eu quero 120 governadores. Para esses 120 serem eleitos, não era qualquer um. E aqui está dizendo que Daniel estava entre os 120. Daí ele tem uma ideia, eu preciso 3, para que esses 120 prestem contas. E Daniel é um dos 3. E desses 3 está dizendo que Daniel se sobressaía muito além dos 3. Então essa é a classe de profeta que nós temos na palavra de Deus. Um homem excelente, um homem trabalhador, um homem honesto, um homem correto, um império ímpio. Nenhum desses reis aqui era gente boa. Nenhum desses reis aqui adorava o rei de Israel. Nenhum desses reis aqui eram gente sem vaidade, sem um coração corrompido. Todos eles, se você vê, foram tratados e tinham coisas para ser tratadas pelo próprio Deus. Porém, Daniel trabalhava de uma maneira que eu creio que é aquilo que a palavra de Deus diz. Ele não fazia como para homens, mas ele fazia para o Senhor. Esse mesmo rei Dario, que aqui decidiu tomar essa decisão de colocar governadores e presidentes, ele tinha outros, e esses outros eram diferentes de Daniel. E esses outros tinham um coração corrompido e tentaram fazer uma jogada, um engano, uma manipulação contra esse rei Dario, e decidiram trazer um decreto dizendo que ninguém podia fazer nenhuma oração ao seu Deus ou nem perguntar conselho a um outro que não fosse o próprio rei Dario. E Dario caiu nesse engano, e quando ele autoriza esse decreto, ele vê que foi enganado. Mas aí no coração dele, sabendo o empregado que ele tinha, Daniel, sabendo a excelência desse homem, a Bíblia diz que ele nem dormiu de noite depois que ele assinou esse decreto, depois que ele viu que tinha sido enganado. E olha o que a Bíblia diz desse chefe. Daniel 6,14 diz assim: quando o rei ouviu isso, esse decreto, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre.
Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, ou pela manhã bem cedo, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição, angustiado. Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Aí ele diz o motivo. Pois fui considerado inocente à vista de Deus e também contra ti. Não cometi mal algum, ó rei. Um espírito de excelência. E quando você segue lendo, você vai ver que a partir desse momento, esses outros governadores foram os que foram parar nas covas dos leões com suas famílias. E Daniel, então, ele é levado a um outro patamar. Daniel é promovido, ele entra numa plataforma muito maior do que ele tinha antes, falando desse mundo físico, desse mundo natural. Ele agora vai ter uma posição de muito maior influência. O que levou Daniel a esse lugar? Um espírito de excelência. Agora, se você segue lendo, logo depois disso, você vai ver também que da parte de Deus, esse homem começou a ser confiado muito mais revelações, muito mais dons, muito mais unção, sonhos proféticos, escatológicos, que até hoje, quando nós queremos estudar os fins dos tempos, escatologia, você precisa conhecer, estudar e abrir o livro de Daniel. Bom, ele não chegou lá assim, mas com o tempo, a maneira como ele trabalhava e era fiel nas coisas terrenais, Deus foi também confiando a ele coisas espirituais. Se transformou no profeta que nós conhecemos. Recebeu entendimento de visões complicadíssimas. Nem magos, nem sábios, nem santeiro, nem ninguém conseguia revelar o que Daniel conseguia. Deus deu a ele uma unção específica, encontros tremendos com o anjo Gabriel. Quando você precisa estudar um pouco sobre batalha espiritual, entender das lutas espirituais nas regiões celestiais, um livro que você precisa ler é o livro de Daniel. Quando ele começa a jejuar e orar por 21 dias, a resposta saiu no primeiro dia, mas a bênção não chegou até o 21º. Por quê? Por causa de uma luta espiritual. Se não fosse por Daniel, por esse livro, talvez a gente nem sabia disso. Você vai ver que ele se transforma no intercessor pelo seu povo, fazendo orações, fazendo jejuns, fazendo súplicas, se transformou num homem de Deus. Então entenda que a excelência de Daniel não só fez ele chegar a posições altas no governo, mas a excelência de Daniel também levou a ele a plataformas, levou a ele a promoções espirituais, muito mais do que ele teve antes. E é isso que eu quero que a igreja hoje entenda, que Deus vê como nós somos no mundo natural, e dependendo de como nós somos, nós também vamos receber mais do Senhor no mundo espiritual. Quantos dizem amém aqui? Eu quero tratar 3 princípios e terminar essa palavra hoje, que a gente possa orar no final. Amém, meus amados? 3 verdades que eu vejo conectadas, concernentes a esse espírito de excelência. A primeira coisa, tudo que fizermos, devemos fazer com excelência. Diga assim, tudo que fizermos, devemos fazer com excelência. Provérbios 22, 29 diz assim, você já viu alguém muito competente, outras versões diz diligente, habilidoso, perito no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. É um versículo poderoso, é um versículo verdadeiro. Está dizendo que não é que para trabalhar para gente comum seja ruim. O que ele está dizendo é, se você se transforma em alguém específico, habilidoso, perito em uma área, talvez você vai chegar a posições, a companhias, a empresas, a serviços maiores, porque você tem a excelência requerida para esse tipo de trabalho.
E aqui está dizendo que, quando você vê uma pessoa assim, a Bíblia é categórica, essa pessoa vai estar diante de reis. E você vê Daniel e outros homens chegando na presença de reis, que exigiam excelência, que exigiam perfeição. E esses homens de Deus eram capazes de fazer um trabalho natural, não só espiritualizando tudo, mas pegando algo para fazer e fazia melhor que outras pessoas. Se destacavam. Então, tudo quando nós colocamos a mão, se fazemos com excelência, você pode ter certeza, meu amado, que Deus também está olhando, homens estão olhando, e talvez nós podemos chegar a plataformas, a lugares mais altos do que nós estamos hoje. Quantos dizem amém aqui? O nível de excelência na sua vida, e o nível de excelência na minha vida, no que você coloca a mão para fazer, vai determinar a plataforma e a promoção nesse mundo natural. O normal é encontrar trabalhadores que não querem fazer com excelência. Todos nós aqui saímos para trabalhar, trabalhamos em ambientes às vezes bons, às vezes ambientes difíceis, mas o normal é todo mundo fazendo, se arrastando, achando ruim, murmurando, reclamando, não quer andar a milha extra. Uma coisa que eu aprendi nesse país aqui é que muita gente falava, "This is not my job", isso não é meu trabalho, eu não faço isso. E encontrar alguém que é diferente, que fala, não é meu trabalho, mas eu quero aprender. Não é meu trabalho, mas me dá aqui que eu faço. É o contrário. Encontrar alguém que chega feliz, alegre de manhã, mesmo trabalhando num ambiente difícil, mas a sua alegria não está naquele ambiente, nem no chefe, se é gente boa ou não, mas está no Senhor, é diferente. Esse espírito é diferente. E aqui nós vemos na vida de Daniel essa excelência. Repito, Daniel não trabalhava num ambiente bom de trabalho, com um chefe maravilhoso. Nabucodonosor foi tratado por Deus por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade. O chefe de Daniel era orgulhoso e vaidoso. Mas ele fazia com excelência, não por causa dele, mas por causa do Senhor. O filho dele, Belsazar, igual, tratado por Deus. Teve que aparecer uma mão na parede e escrever uma escritura para tratar com aquele homem. E Daniel era excelente. Assim Dario e assim todos os reis que passavam. Daniel servia e servia com excelência. Eu creio que se nós somos assim, nós vamos também viver essas plataformas que esses homens de Deus viveram. Vamos chegar a lugares mais altos, muitas vezes diante de reis, grandes empresários, grandes negócios, por causa da nossa excelência. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Então, o meu nível de excelência me promove nesse mundo natural. E uma vez que isso acontece, também eu tenho que entender que Deus me está levando a um lugar mais alto de influência. Então, se eu sou excelente no que eu faço, eu posso ser abençoado nesse mundo físico, mas também Deus está levando você a um nível, a um grau de influência maior. E assim foi com Daniel, e assim foram com tantos homens. Por causa de um bom trabalho, por causa de que faziam algo com excelência, o nível de influência, o grau de influência também foi aumentando. Amém, meus amados? Vamos deixar um pouco Daniel, vamos pensar em Davi. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 16, que o nosso soberano, aqui está falando do rei, mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, isso falando com Saul, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam, encontre alguém que toque bem. Diga assim, que toque bem. E tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Veja aqui, para que Davi pudesse chegar ao palácio do rei Saul, o que foi requerido era, eu preciso de alguém que toque bem. E aqui está dizendo que Davi, um jovem, tocava bem. Como você acha que ele tocava bem a harpa? Você acha que nasceu assim tocando? Anos e anos e anos e anos tocando, se aperfeiçoando, tocando melhor, tocando melhor. E quando foi pedido, eu quero alguém que toque bem, eu não quero um meia-boca que toca de qualquer jeito. Alguém lembrou, tem um.
Tem um que ele não só toca bem, ele é valente, ele sabe falar bem, ele tem boa aparência, Deus é com ele. Eu acho que esse é o candidato que você está precisando. Entenda, é a mesma coisa que Provérbios está dizendo. Você viu alguém perito, específico, bom no que faz, perante rei será posto. No momento ou outro, Davi agora está diante de Saul. Então foi o nível de excelência que agora determinou o próximo passo para Davi. Foi o nível de excelência que determinou o grau de influência que Davi ia ter. Repito, se ele fosse um músico meia-boca, você acha que ele estaria na presença de Saul? Sim ou não, igreja? Não. Porque o rei queria alguém que tocasse bem. Isso é tão importante se a gente entendesse isso. Porque em tempos de crises, em tempos onde empregos ficam escassos, eu quero te dizer que quem é excelente no que faz, é muito difícil que fique desempregado. Muito difícil. Um chefe, um dono, um empresário de uma grande empresa ou diretores olham e falam, esse aqui nós não podemos perder, esse aqui é essencial, esse aqui a gente tem que ajustar tudo que seja, mas esse aqui a gente não pode perder, porque é excelente no que faz. E essa é a minha palavra para você, nesse mundo natural. Você precisa ter um plus. Você precisa ser diferente. Às vezes é falar uma outra língua. Você está no lugar ideal para aprender. Falar um português, falar espanhol, falar inglês ou até outra língua. É um plus. Você pode abrir portas para você mesmo, porque você tem esse diferencial. Se você começa a aprender algo que ninguém faz, você faz melhor do que outras pessoas, Deus pode ver isso e vai abrindo portas. As posições, os lugares que você pode chegar, as plataformas são mais altas. Se você é proativo, diferente de muita gente lá no trabalho que não é. Se você apresenta soluções, em vez de ficar só reclamando. Se você entra com outro coração, veste a camisa, é fiel naquilo que faz, trabalha de maneira onde Deus se agrada de você, eu tenho certeza que Deus vai levantar você e vai te levar a patamares de influência maiores dentro de uma empresa, dentro da igreja, dentro de onde o Senhor te levar. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Fiz uma viagem agora para a Europa junto com a minha família. Às vezes tinha lugares, meus amados, lotado de gente para comer. E eu olhava e falava, meu Deus, um restaurantezinho desse tamanho. Às vezes uma janela, uma portinha, fila de 1 hora para comprar comida. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse povo está vendendo aí dentro? Porque a comida era feita diferente, era feita com excelência. Às vezes era pizza na Itália e tinha outros lugares, mas aquela ali, todo mundo queria aquela pizza. Guess what? Eu falei, vamos entrar nessa fila também, alguma coisa boa aí, né? Meu filho falava, o Gabriel e o Davi olhavam e falavam assim, não, vamos escolher um restaurante. Se tem um monte de gente, deve ser bom. E aí a gente olhava. Então, às vezes sim, às vezes não era bom, mas veja que quando alguém faz, por menor que seja o negócio, mas faz com excelência, a plataforma de influência, os lugares que você chega, muitas vezes é maior do que outros que não querem fazer com excelência. O negócio pode até ser pequeno, mas se é feito com excelência, Deus te coloca sobre reis, sobre pessoas que você nem imaginava. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Então vamos entender uma coisa. Davi não era matador de Golias. Essa não era a profissão dele. Davi era um tocador de harpa e um pastor excelente, sem ninguém ver. Mas Deus via. Às vezes você faz com excelência e ninguém valoriza e ninguém vê. Mas Deus vê. E de um momento ao outro, aquele menino agora tem acesso ao palácio de Saul. Porque tinha acesso ao palácio de Saul, apareceu a oportunidade de lutar contra Golias. E a mesma excelência que ele teve para matar outros animais, Deus vem sobre ele e dá essa mesma excelência para matar um gigante. Leva Davi para outra plataforma, outro lugar de influência maior ainda, até Davi se transformar no que nós conhecemos como o rei de Israel. Amém, meus amados? Mas sabe qual foi o primeiro passo? Tocar bem a harpa. Músico, guerreiro, rei de Israel. Qual era o propósito de Deus para Davi? Ser rei de Israel e garantir que Deus reinasse em Israel. Só que ele não começou assim. Ele começou sendo um músico excelente, um guerreiro valente, até chegar no propósito final de Deus para ele. Amém, meus amados? Eu creio que assim é comigo e com você também. Deus tem um propósito, Deus tem algo para mim e para você, mas começa com que você coloque a mão para fazer
hoje. Quantos recebem isso aqui? Digam glória a Deus aí. Glorifica ao Senhor aí com suas palmas. Aleluia, Deus é bom. Daniel, quando chegou na Babilônia, Daniel tinha 16 anos de idade, aproximadamente. E a ordem era que ele e seus amigos passassem 3 anos comendo de uma comida especial, tratado de uma maneira especial, e depois de 3 anos ia entrar na presença de Nabucodonosor. Então estamos falando de que Daniel tinha 19, 20 anos de idade, quando se apresentou diante de Nabucodonosor. Então você imagina um menino de 19, 20 anos de idade. Olha como esse rapaz se apresenta. Daniel 1:18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não encontrou quantos? Ninguém. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos e exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. 19, 20 anos, preparados. Eu acho que esses meninos aqui não ficavam no TikTok. Sabe o que é TikTok? Naquela época tinha TikTok. Eu acho que eles não ficavam assim, tique-tique, tique-toque, toque-toque, tique-tique, como eu falo, comendo mosca. Nada, alguma coisa, estudava, buscava o Senhor, orava, procurava saber de temas. Isso aqui não foi automático. Não é que, fui encontrar 10 vezes mais sábio porque nasci assim. Não, meu amado. Se dedicaram. Vê Daniel orando. Vê Daniel buscando ao Senhor a intimidade que tinha com Deus. Ó Deus de meus pais. Conhecia a Escritura, a maneira que ele orava. Estudado, preparado. Com 20 anos. Nós não estamos falando de alguém com 40. Esse é o nível de excelência de Daniel e os seus 3 amigos. Eram estudiosos, preparados. Você vê que eles sabiam conversar. Quando era colocado diante das situações difíceis, desafiadoras, sabiam conversar, sabiam se portar, sabiam se posicionar, sabiam que eram acima da média, mas não se orgulharam, não ficavam se achando. Buscavam ao Senhor todos os dias, e isso fez com que Deus fosse abrindo portas para ele e seus amigos. Nós sabemos que Deus tratou com Nabucodonosor. Nabucodonosor faleceu, entra o seu filho Belsazar. Belsazar agora está diante do reinado, junto com outros líderes babilônicos, e olha o que esse próximo rei e esses líderes falavam de Daniel, já depois de Nabucodonosor, anos na frente. Daniel 5:11. No teu reino, Belsazar, um homem que tem o espírito dos deuses santos. Isso aqui é ímpio falando, não sabe nem falar, mas é o jeito que eles entendiam. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores, porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, a ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Outro reinado, outro rei. E assim você vai vendo de reinado em reinado, de reinado em reinado. Daniel era lembrado, Daniel era chamado. Por quê? Por causa da sua excelência, de como esse homem trabalhava, de como se portava. Entenda, meu amado, um império gigantesco, um império babilônico, com todo o seu poder, se parava, se rendia, se curvava diante de homens de Deus, que tinham um espírito excelente e trabalhavam com excelência, porque era uma sabedoria e um espírito que os babilônicos não tinham. Você entende o espírito que está dentro de você, meu amado? Você talvez trabalhe no meio de babilônicos. Fala, misericórdia, Babilônia, Senhor. Sim, meu amado, mas o que está dentro de você
é o espírito que muitos babilônicos não têm. É a excelência que muitos desses babilônicos não têm. E se você entender isso, Deus também te coloca por cima. Deus também te coloca como governador. Você recebe isso, meu amado? Em nome de Jesus, amém? José lá no Egito. Vamos lembrar de José, Gênesis 39, 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, isso aqui é Potifar, chefe de José, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Entenda, José não chegou com um currículo maravilhoso, fez uma aplicação na casa de Potifar, que era um trabalho aí. Foi assim, meu amado? Não. Chegou como escravo, comprado no mercado de escravo. Eu acho que quando Potifar mandava fazer alguma coisa, olhava e falou assim, esse menino é diferente. Esse aqui não é escravo como os outros, não. E foi vendo, e foi dando mais, e foi vendo, e foi dando mais. Até chegar um dia que falou, ele faz melhor do que eu. Ele faz com mais excelência do que eu. O Senhor é com ele. E foi deixando tudo na mão de José. E a única coisa que está dizendo que ele se preocupava era o prato de comida que estava na frente dele. Mais nada. Então Potifar confiou seus negócios. Eu te pergunto, você confia os seus negócios para qualquer um? Sim ou não, meu amado? Não. Como Potifar confiou tudo na mão de José? Tudo! Por causa de um espírito de excelência. Ele não era só bom no que fazia. Nós vamos ver no próximo ponto daqui a pouco. É que a atitude também era uma atitude excelente. Mas o que nós vemos aqui é que ele chega como escravo no Egito, mas vá como imigrante e vá se transformando em um excelente administrador. Vai para a cadeia, vocês sabem da história, e na cadeia se transforma chefe dos presos, até um dia está diante de Faraó, e Faraó olhar para ele e falar assim, eu não vejo ninguém melhor do que você para essa posição. Então entenda a mesma coisa como Daniel, como Davi, músico, guerreiro, rei de Israel. Aqui você vê casa de Potifar, a cárcere real, até chegar como governador do Egito. Qual era o propósito final de Deus para José? Ser o governador do Egito. Para salvar o seu povo, salvar a sua linhagem. Mas começou sendo excelente lá na casa de Potifar. Entenda, uma vez mais, a excelência determina o nosso grau de influência. Diga isso para você, a excelência vai determinar o meu grau de influência. Todos esses homens, foi na hora da luta, na hora da crise, na hora da dificuldade, que acontece com qualquer um de nós, que acontece na história dos países e dos governos. Foi nesses momentos de lutas que a atitude excelente fez eles serem diferentes e alcançar lugares diferentes nas suas épocas. Amém, meus amados? Então não é crise que determina quem nós vamos ser e vamos chegar. Quem determina é o Senhor. Amém, meu amado? Porque Ele busca em nós esse espírito de excelência. E nós temos sobre nós, muito mais do que esses homens tinham, nós temos a palavra de Deus. Quantos dizem amém aqui? Nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo. Por isso a palavra diz em Colossenses 3:23. Leia comigo aí, 1, 2, 3. Tudo o que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém, meu amado? Se você colocar o coração fazendo para o Senhor, não olhando para os homens, para os chefes, para as pessoas, você vai seguir sendo excelente em tudo que faz. Glória a Deus. A primeira coisa é essa, tudo que nós colocarmos a mão para fazer, façamos com excelência. Isso vai fazer de cada um de nós, como eu disse no começo, mostrar o DNA do nosso Pai Celestial. As pessoas vão ver o nosso Pai Celestial em nós. Nós vamos dar a conhecer o nosso Pai se atuamos com excelência. Porém,
Muita gente do mundo sabe fazer com excelência. Por exemplo, você vai num show, às vezes é um show mundano, e às vezes aquele show é perfeito, é excelente. Os músicos são excelentes, as luzes são excelentes, a banda é excelente, o lugar tudo é maravilhoso. Tudo foi pensado, planejado, feito com excelência. Você vai na Disney, passeia lá, uma das coisas que mais impacta o brasileiro quando chega aqui, antes de cansar de ir para os parques, verdade? Quantos já estão cansados de ir para o parque aqui? Levanta a mão. Outros não. Mas você chega lá, você fica impactado com o nível de excelência. Então, gente do mundo sabe fazer. Às vezes sabe melhor do que nós. Certa vez Jesus falou sobre isso. Olhe para eles, às vezes eles sabem fazer melhor do que vocês. Porém, será que é só fazer com excelência que nós estamos bem diante de Deus? Se fosse assim, muita gente do mundo estava bem. Se fosse assim, Nabucodonosor talvez estaria bem. Talvez outros reis estariam bem, porque sabiam fazer estátuas excelentes, obras e construções excelentes, mas foram desaprovados por Deus. Por quê? Porque não basta fazer com excelência, precisa ter uma atitude excelente. Diga assim, é preciso ter uma atitude excelente. Já entendemos que fazer algo com excelência nos leva a plataformas, a lugares mais altos, mas o que vai te manter, inspirando pessoas, sendo exemplo, sendo modelo, não é se você faz com excelência, é se você tem uma atitude excelente. Amém, meus amados? Daniel passava de reino em reino, de reino em reino, e ele se mantinha influente. As pessoas mandavam tirar ele da cadeia. Traga esse Daniel, porque nele tem alguma coisa. A gente esquecia de Daniel, depois lembrava de Daniel. Lembrava não era porque ele era bom administrador ou fazia bem. Lembrava porque nele tinha um espírito de excelência. É isso que todo mundo falava. E é isso que te mantém no lugar de influência que as pessoas querem conversar com você. Que as pessoas, depois de anos e anos e anos, ainda querem escutar. É porque vem em você uma atitude excelente. Daniel 6,4 diz assim, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Isso é atitude excelente. Isso era quem ele era. Não é só que ele fazia bem feito, mas depois de fazer, quando tinha que prestar contas, o caráter era correto, o coração era correto e não tinha nada que podiam pegar de Daniel. Daniel 6,22 diz assim, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Consciência limpa. Um trabalhador que trabalhava e podia pensar assim, enquanto eu estive aqui, rei, vesti a camisa. Enquanto eu estive aqui, dei o melhor. Enquanto eu estive aqui, não tem nada que possa ser falado contra mim. Isso é um coração, uma atitude correta. Então não é só que Daniel foi achado 10 vezes mais sábio, não foi só que Daniel, tudo que fazia, colocava a mão, foi passando de 120 governadores para ser 3 presidentes, dos 3 presidentes o melhor. Não. Era que depois de tudo isso, mesmo sendo acusado e perseguido, não se achava nele falha alguma. Então, não era só fazer, era ter uma atitude excelente. E Daniel mantinha essa atitude excelente sempre. Vocês sabem que quando vinham propostas indecentes, ele negava todas. Ele sabia que tinha que agradar mais a Deus do que aos homens. E esse coração manteve esse homem uma posição de influência, de reino em reino e de inspiração para outras pessoas. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Amém. José no Egito não só trabalhava bem, mas olha o que acontece em Gênesis 39:8. Ele recusou, dizendo assim, escute, estou falando com a mulher de Potifar, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? E todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Isso é uma atitude excelente. Não só fazia,
mas era excelente. Não era só um bom administrador. Não era só alguém que quem olhasse e falava, meu Deus, eu quero contratar esse rapaz, porque faz bem. Não. É porque é fiel, é porque é honesto, é porque é correto, é porque é cordato, sabe conversar, sabe se portar nas diferentes situações, tem respeito com as pessoas, sabe lidar nas diferentes situações da vida. Esse tem algo diferente. Muitas vezes você vê um jogador de futebol, ele é bom, muito bom, mas o coração, o caráter é tão enjoado, não consegue trabalhar em grupo, se acha tanto cara que às vezes nem é convocado para uma seleção, às vezes não é nem contratado por outro time, porque sabe que se pegar aquele coração enjoado, em vez de ser bom, vai atrapalhar o time. Aí você fala, não é bom no que faz? É bom no que faz, mas não tem uma atitude excelente. Então, não adianta ser só bom no que faz. Se a sua atitude não for excelente, quem quer estar perto? Em vez de abrir portas, fecha portas. E assim foram com tantos homens de Deus. Não bastava Davi só tocar bem a harpa. Davi, para chegar a ser o que foi, precisava ter um coração agradável a Deus. Por isso Deus diz, eu encontrei um homem que toca bem a harpa. É isso que Deus diz? Um homem que tem um coração segundo o meu coração. Não era só tocar bem, era ter um coração que agradasse a Deus, uma excelência de coração, uma excelência de atitude. Nós estamos aqui no louvor, só usando de exemplo, nada contra os ministros de louvor. Amém, meus amados? Mas imagina que um músico toca bem, que bênção. Como hoje aqui, todos tocam bem. Imagina se você chega perto daquela coisa enjoada, não consegue andar com um grupo, vaidoso, se acha. É complicado, não tem como. Porque pode até fazer bem, tocar bem, ter excelência, mas se não sabe se portar nas diferentes situações, lidar com irmãos, lidar com irmãs, dar espaço para outras pessoas, é impossível. Então, a mesma excelência que levou a um patamar maior de influência, se não tem um coração excelente, uma atitude excelente, te tira dessa posição rapidinho, porque ninguém aguenta. Então, não adianta fazer bem, precisa ter uma atitude excelente. Quantos recebem isso aqui? Diga amém, meu amado. E assim, não só louvor, tá? Todos os ministérios. Eu estou pregando aqui hoje. Você pode olhar e falar, que coisa mais linda esse pastor, que bênção, glória a Deus. Mas depois, se chegar perto, e eu sou orgulhoso, vaidoso, enjoado, que você vai falar, quero ouvir mais não. Então, talvez uma habilidade de trazer uma palavra, habilidade de trazer uma pregação, pode me dar uma plataforma, mas o meu coração, a minha atitude, se não seguir agradando a Deus, me tira dessa plataforma do mesmo jeito. Glória a Deus, amados. E assim na sua vida pessoal, assim com seus filhos, você pode falar tudo muito bonito, mas se o seu coração, se a sua atitude não for correta, seu filho vai olhar e vai falar, não quero isso aí não. A excelência é importante em tudo que nós fazemos. Não só fazer, mas ser excelente. Amém, meus amados? Eu tenho aprendido que só talento, só carisma, só habilidades pessoais, só fazer alguma coisa, não são qualidades suficientes para dizer que alguém é modelo. Não é. A autoridade é estabelecida muito mais pelo exemplo. Não é só porque você faz bem, mas por causa do seu exemplo. E Jesus foi assim. João 13,15, Jesus disse, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus não só ensinava de palavras, Jesus ensinou com o seu exemplo. Ele falou, eu dei o exemplo. Então, em Jesus, andavam juntas duas coisas, ensino e exemplo. Diga assim, ensino e exemplo de conduta. Unindo essas duas coisas, aí era algo agradável a Deus e agradável aos homens. Amém, meus amados? Por isso eu repito, não basta fazer com excelência, é preciso ter uma atitude excelente. E para terminar, a excelência no mundo natural gera promoções no mundo espiritual. A excelência no mundo natural gera promoções no mundo espiritual. Eu creio que a forma como nós lidamos com o que Deus nos dá para fazer, também com dons e talentos que Deus nos dá, nos nossos trabalhos físicos, naturais que nós fazemos também, como nós lidamos com isso. Para Deus é um filtro. Para Deus é um filtro onde Ele vai vendo se Ele pode confiar mais coisas a essa pessoa, a esse coração. Lucas 16:10 diz assim, quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes.
E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Jesus aqui estava tratando das coisas naturais, de fazer coisas naturais. E ele está dizendo, se Deus não vê em você um coração correto, uma atitude correta com as coisas, as riquezas desse mundo, não vê. A pergunta é, como vocês poderão administrar coisas maiores, riquezas verdadeiras? Ele está dizendo, como vocês fazem as coisas naturais, para mim é um filtro. Eu já estou vendo como também vão ser as coisas espirituais. Então, se nós somos fiéis no pouco, o pouco é nas coisas terrenais, nas coisas desse mundo, Deus está dizendo, eu vou estar olhando para a sua vida e vou saber se eu posso confiar mais coisas espirituais. É interessante ver Daniel. Você pode olhar e falar, meu Deus, que profeta é esse com tanta revelação escatológica do fins dos tempos? Sim, meu amado, mas olha como começou. Olha a excelência que ele fazia, as coisas naturais, e Deus deu mais coisas espirituais, porque era fiel, porque era correto, porque tinha um espírito de excelência, e Deus falou, com esse eu posso confiar mais coisas espirituais. Amém, meus amados? O propósito de Deus para Daniel, eu tenho certeza que era transformar ele num tremendo profeta, não só para a sua época e para o seu povo, mas para todos nós, para sempre, para a humanidade. Só que essa contribuição dele para as próximas gerações passava por como ele atuava no seu dia a dia. Daí, depois, ele recebeu mais o Senhor e se transformou nesse profeta, um dos mais impressionantes, com as profecias mais impressionantes na palavra de Deus. Eu tenho certeza que o propósito de Deus para José era salvar o seu povo da grande fome que viria, salvar a nação, e depois poder vir Jesus, como nós conhecemos o leão da tribo de Judá, e Judá era irmão de José, não morreu. Deus levou José antes para poder salvar toda a sua casa, a sua família. Nunca foi o propósito de Deus que ele fosse um governador muito bom, mas era que ele pudesse cumprir o propósito maior. E todos esses homens que viveram algo maior, como Davi, por exemplo, o propósito de Deus era fazer dele rei de Israel, não só um bom tocador de harpa, mas passava por tocar bem uma harpa e fazer com excelência o que ele fazia. E se você pensar em Jesus, nunca o propósito de Jesus foi ser carpinteiro. O propósito de Jesus era muito maior, mas passava por ser um bom carpinteiro. Passava por ser bom naquilo que fazia. E eu tenho certeza que Deus olhava esses corações e via quão excelente eles eram em tudo que colocavam as mãos para fazer. Isso dava para eles a abertura espiritual para Deus ver como um filtro dizendo, olha como é fiel nisso, eu posso dar mais. Olha como é fiel nisso, eu posso dar mais. E foi levando cada um desses homens a uma excelência espiritual maior ainda. Por isso eu vejo uma conexão enorme, não só com as coisas naturais, mas Deus precisa ver duas coisas em nós. A excelência em tudo que nós colocamos a mão para fazer, e não só fazer, mas depois ter uma atitude excelente. Se somos assim, Deus vai abrir tantas portas nesse mundo natural, mas também no mundo espiritual para mim e para você. Você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus. Eu creio que Deus tem muito mais para nós esse ano. Eu creio que se nós buscarmos de verdade desenvolver em nós esse espírito excelente, nós vamos viver essas promoções que esses homens viveram, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Eu não sei como está seu coração nessa área. Talvez nós temos irmãos aqui ou irmãs que não têm desenvolvido esse espírito de excelência, ou desenvolveu por um tempo, depois cansou, olhou mais para o homem e se desanimou. Porque eu sei que a gente se desgasta muitas vezes num trabalho, numa empresa, eu já passei por isso, precisando de um ânimo do Senhor para voltar e fazer com excelência. Às vezes você se desgasta numa igreja, no ministério, você precisa do ânimo do Senhor para se levantar outra vez, mas o que eu quero trazer para vocês é que Deus está buscando quem quer esse espírito, esse ano. Amém, meus amados? Deus está passando o olho sobre nós, e eu creio que às vezes é em tempos de crise, de lutas, de calamidades, que Deus vai encontrar esses que são excelentes. Amém, meus amados? E vai levar a cada um de nós a patamares que nós ainda não vivemos. Tempos de crise são tempos de promoção, muitas vezes. Ninguém gosta de passar,
Mas depois que passamos, se fazermos tudo e fizermos com excelência, Deus vai se agradar de nós. Vem um tempo novo, uma unção fresca e a gente se alegra. Amém, meus amados? Glória a Deus. Quero orar com você, se levante. Eu creio profeticamente que o Senhor tem grandes coisas, Senhor, para cada um de nós esse ano. E nós queremos colocar no Senhor, diante de Ti, o nosso coração, nossas lutas, angústias pessoais, e pedir que o Senhor traga sobre nós o espírito de excelência, Senhor. Deus, não só queremos ser uma igreja que faz bem feito, mas queremos ter uma atitude excelente. Senhor, queremos ser trabalhadores que não só fazem, mas que são e têm uma atitude excelente. Senhor, queremos de verdade, Senhor, ser como Jesus, que revelava ao Pai. Nos ajuda, Senhor, a revelar quem Tu és, Teu coração, Teu caráter, com aquilo que tocamos para fazer. E depois que tocamos, quem se aproxima, vê em nós também a excelência de atitude. Deus, eu creio que o Senhor tem patamares mais altos. Eu creio. Creio que grandes coisas o Senhor quer fazer. Mas em primeiro lugar, o Senhor tem trabalhado agora com o nosso coração. Por isso nos submetemos a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor complete a boa obra que o Senhor mesmo começou em cada um de nós. E se falta excelência em nós, somos os primeiros aqui, Senhor, a nos arrepender, a dizer, Senhor, nos perdoa. E queremos voltar, Senhor, a ser excelentes em tudo que fazemos, porque não fazemos para homens, fazemos para Ti. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. E o povo de Deus diz o quê, meu amado? Diga amém, glória a Deus. Abraça seu irmão aí, abraça sua...